Mensagem do céu. Queridos, hoje pela manhã o Eterno falou conosco uma ministração que nós fazemos alguma coisa sem pensarmos, sem termos entendimento de fato que nós estamos fazendo, cometendo um erro como esse, mas a gente acaba cometendo. É o fato da gente orar pelo que nós queremos e não abrir precedente para acontecer aquilo que o Eterno quer. A nossa vontade, queridos, é algo forte. A nossa vontade é algo forte. A terra tem sido regida pela vontade do homem, não é? Inspirado por forças satânicas, forças demoníacas. A terra tem sido dirigida por pessoas que não buscam qual a vontade de Hashem. E as escrituras, não a Céu Mendes, as escrituras dizem que o mal prosperará. As escrituras dizem que o mal vai prosperar, né? Não sou eu que falei sobre isso. Você lê o livro de Daniel, você vai ver lá que vai haver uma grande perseguição sobre os santos. E eu acredito que quem viveu Primeira e Segunda Guerra Mundial sabem que o mal prosperou na mão de poucos homens. E como é que tudo isso começou? Isso começou a partir do momento que se ergueu um líder e não se sabe se esse líder é um líder procedente ou não do coração de Hashem. Então, a partir do momento que há uma liderança sobre as nações, essa liderança ela vai tomar decisões e ela vai arrastar com ela, não é? Vamos lá, amados. Quem não teve uma filha que se casou com um homem, lamentavelmente, que não tivesse Daruach, do Espírito do Sagrado? Você sabe que essa família não vai se edificar, porque a cabeça do homem ela vai inclinar para um lado. Como é que essa mulher vai conseguir servir ao Eterno da maneira correta? Vice-versa. Porém, no caso da mulher, a mulher é mais difícil. O homem que assume seu papel de roxo, ele vai inclinar a sua casa na direção de Hashem. Não é? Um homem, ele vai impulsionar essa casa para o serviço de Hashem, embora, claro, a casa dividida não subsiste. Uma mulher que não queira saber das coisas do Eterno, ela vai causar muitos problemas para a sua família. Mas o homem é o cabeça, ele toma as decisões e ele vai fazer as coisas no sentido do Eterno, e a casa permanece dividida. E assim as nações, queridos, ela ergue um homem, e esse homem tem que ser erguido pela população. A população tem que dizer que quer, e aí esse homem, quando é erguido, um homem que não teme do nome do Eterno, não teme do nome do Sagrado, Kadosh Baruch Hu, ele vai conduzir essa nação. Olha o que aconteceu em Israel, quando se dividiu os reinos, Roboão e Jeroboão. Nós tivemos a divisão, estou falando dos nomes que estão nas suas escrituras em português. Nós vamos ver aí a casa que foi para as 10 tribos, fizeram os bezerros de ouro e passaram a servir, porque a liderança da nação assim o fez. A liderança da nação fez isso. Então isso não quer dizer que o Eterno não seria com aquele homem, não quer dizer que o Eterno não escolheu aquele homem. O Eterno escolheu. O Eterno escolhe muitas pessoas que decidem seus próprios caminhos, e não o Eterno. O Eterno pode pegar alguém, sustentar, zelar, guardar, e essa pessoa não escolher ficar ao lado dele. Essa pessoa escolher que quer outra coisa, quer outro mundo, quer outro universo. Israel fez isso, não é? Quando dividiu-se as 10 tribos, das 2 tribos que permaneceram na região sul, onde estava o templo, essa aí nós não tivemos um rei sobre a casa de Israel, do reino do norte, um rei sequer que se voltasse para as coisas de Hashem. Nenhum sequer. Todos eles viveram das bênçãos dos seus ancestrais, mas lamentavelmente acabaram cometendo grandes torpezas. E aí entra a nossa oração. No que as nossas orações têm faltado? No que as nossas orações têm trazido prejuízo? Não é? As nossas orações, queridos, elas inclinam o coração de Hashem. Elas inclinam
o coração dele para fazer alguma coisa que ele talvez não deseje. Essa parte foi uma parte difícil de eu compreender do que o Eterno falou hoje conosco. E o Eterno falou para nós hoje de manhã que a gente não parasse de orar por misericórdia sobre a terra, porque ele não quer ter misericórdia da terra. Olha que coisa complexa, queridos. Ele não quer que o ímpio, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele não tem prazer no aumento da iniquidade como está se dando sobre a terra. Então, a partir do momento que nós começamos a orar contrariamente a uma coisa que o Eterno deseja, nós podemos, lamentavelmente, desviar o que o Eterno queria fazer, e isso é terrível. Vamos lá. Uma pessoa está lá e ela está pronta para ser salva. Acontece uma enfermidade com essa pessoa, tudo bem? E aí você pega e ora para que essa pessoa seja curada. A pessoa é curada e nesse período da cura dela, ela se desvia da vontade do Eterno e ela perde a sua salvação. Para que serviu a nossa intercessão por essa pessoa? Para que serviu você e eu intercedermos por essa cura? Queridos, é muito sério o que eu ouvi hoje pela manhã. Nós não sabemos, queridos, não é uma coisa. Eu sei que o texto existe, mas eu nunca tive tanta propriedade do que está escrito em Romanos 8:26. Também a Ruach, o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Então, olha só, o Eterno tinha para aquela pessoa que aquela pessoa pudesse ser recolhida e voltasse para o Pai das luzes. Nós vamos lá com a nossa vontade, clamamos, intercedemos pela vida daquela pessoa fica sobre a terra, se desvia da vontade de Hashem e aquela pessoa acaba perdendo a sua própria salvação porque nós intercedemos dessa maneira sobre a vida dela. É algo terrível, queridos, o que nós fazemos com a nossa vontade. Nós movemos o coração de Hashem, principalmente quando nós clamamos por misericórdia. É muito tênue o que nós temos feito, mas nós não podemos mais impedir os juízos, os desígnios de Hashem sobre a terra. Eu e você não podemos mais impedir que o Eterno detenha o mal. Nós não podemos clamar por misericórdia da nossa nação, queridos. Nós podemos pedir por misericórdia do nosso povo. Misericórdia daqueles que temem o nome de Hashem. É importante que você tenha entendimento da gravidade das coisas que estão ocorrendo sobre nossas vidas. A gravidade daquilo que está ocorrendo ao nosso redor. E eu e você podemos impedir com orações erradas. É importante que você compreenda e eu compreenda claramente como nós devemos interceder. Nós vemos várias vezes Yeshua dizendo que ele poderia orar ao Pai e ele enviaria uma multidão de mensageiros para o defender daquele momento. Porém, ele não iria fazer esse clamor. Ele não iria fazer esse clamor. É importante que você tenha entendimento da maneira que Mashiach sabia orar. E eu gostaria muito que o Eterno falasse ao seu coração do como ele tinha propriedade
do poder dele orar ao Pai. Yohanan 18:36, Yeshua responde: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Queridos, Mashiach poderia ter clamado ao Pai para impedir a sua morte. É importante que eu e você tenhamos o entendimento claro de uma oração errada. Matitiarro 26:53. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Queridos, prestem atenção o que é uma oração errada. Yeshua sabia que ele tinha poder de impedir a sua morte. Ele tinha poder, queridos. Por favor, leiam esse texto com propriedade, porque eu só compreendi esse texto hoje, com a clareza do que o Eterno falou para nós. Parem de deter a minha mão. Parem de deter a minha mão por misericórdia. Não faça isso. Não faça isso. Nós estamos lá no Monte das Oliveiras. Chegam aqueles homens para prender Yeshua. Matitiarro 26, versículo 52. Kefa vai lá e corta a orelha de Malcom. Mashiach então diz para Kefa: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais se deve suceder? Queridos, Mashiach tinha o poder naquele momento de falar: Pai, é o seguinte, eu vou pedir para o Senhor as 12 legiões de anjos agora e nós vamos destruir esse planeta. Eu vou pedir as 12 legiões de anjos e nós vamos destruir esse planeta agora. Mas Mashiach sabia para o que ele havia sido encaminhado para a terra e nós não estamos sabendo, queridos. Nós não estamos sabendo. Lucas 22:41. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. E nós precisamos começar a aprender a orar como Mashiach. Queridos, eu na minha insanidade, eu tenho pedido livramento de todo mundo. Eu tenho pedido cura para todo mundo. Eu tenho pedido, eu tenho orado sem a compreensão clara. Sem a compreensão clara de que porque eu estou pedindo para afastar os juízos do Eterno, as pessoas continuam fazendo mal, matando, destruindo, fazendo mal sobre toda a terra. Queridos, se nós não começarmos a orar corretamente, pedindo ao Eterno que venha a sua disciplina sobre todos, inclusive nós que necessitamos ser corrigidos dos nossos maus caminhos, queridos, as pessoas vão seguir nos seus enganos, porque nós estamos desviando a correção do Eterno sobre as vidas. Eu e você. E sabe o que vai acontecer, queridos? As pessoas vão achar que elas estão na vontade do Eterno e vão continuar pecando. Elas vão continuar errando. Amados, nós estamos aqui hoje intercedendo que o Senhor detenha os males sobre nações que hoje estão sacrificando crianças, sequestrando, torturando, violentando crianças para obter poder, queridos. E nós estamos clamando por essas nações. É como se nós disséssemos: Pai, continue então permitindo o estupro, o sequestro de crianças, o assassinato de crianças. Amados, nós precisamos mais do que nunca interceder ao Eterno. Pai, o meu desejo é que essas pessoas sejam poupadas, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Eu não tenho propriedade para saber o que está acontecendo naquela nação.
Eu não tenho propriedade para saber o mal que tem chegado aos teus ouvidos. Eu não tenho propriedade para compreender o que está ocorrendo em relação à vida daquela pessoa. E deste modo, queridos, nós vamos parar de deter o que tem de ocorrer. Nós não podemos mais deter com as nossas intercessões. Nós não podemos continuar pedindo as 12 legiões de anjo para segurar as coisas que devem ocorrer. Nós não podemos mais postergar o que o Eterno deseja, por causa do nosso coração. E quando eu e você clamamos por misericórdia, o Eterno atende às nossas orações. O Eterno atende aquilo que eu e você estamos pedindo, queridos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E muitas vezes, queridos, as pessoas não estão vivendo para ser salvas. Elas estão vivendo para fazer o mal. As pessoas não estão impedindo de ser disciplinadas para que elas corrijam os seus caminhos. Elas estão impedindo de ser, nós estamos impedindo a disciplina de chegar para elas continuarem pecando, errando e lutando contra o reino do Eterno e sua justiça. Amados, a partir de hoje eu quero convidar você. Nós vamos ver eventos terríveis sobre a Terra. Eventos climáticos, eventos tectônicos, eventos espaciais e tantas coisas, pragas, pestes. E nós vamos ter de aprender, queridos, a pedir ao Eterno, em nome de Yeshua, que proteja o seu povo, faça a diferença entre aquele que o serve e o que não o serve. Nós vamos pedir e clamar por isso, por misericórdia. Mas, queridos, nós não podemos mais estender essa misericórdia sobre toda a terra. Nós não podemos ver uma pessoa no erro, no engano, afastada da vontade do Eterno, e nós continuarmos impedindo de vir a consequência dos enganos, dos erros e das coisas erradas que essas pessoas estão fazendo, porque muitas vezes não está aos seus olhos o erro do que elas estão fazendo. Você olha para uma pessoa e você fala, não, essa pessoa é do Eterno. Essa pessoa ela é uma pessoa, e você não sabe o que ela briga no coração dela. Você não sabe o que ela... E você está impedindo ela de colher as consequências do que ela faz. Você está impedindo as consequências sobre a vida dessas pessoas. E elas não se corrigem. Elas vão continuar vivendo para continuar pecando, queridos. É uma coisa muito difícil, muito complexa o que o Eterno falou conosco, mas o Eterno falou que nós temos de aprender com o Filho dele. Yeshua tinha desejos e vontades. Uma das vontades era, Pai, eu quero muito que passe de mim esse cálice. Muito, eu quero muito, 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 meu desejo. Mas a minha oração é que seja feita a tua vontade. Queridos, você está vendo uma situação dramática, uma situação, queridos, você interceda por aquela situação dramática, mas coloque o adendo e seja sincero, que seja feita a vontade do Eterno, que seja feita a vontade do Eterno. Amados, quantos problemas nós temos trazido sobre as nossas vidas, que nós não precisávamos colher, porque nós intervimos, não era para ter um rei e a gente tem. Não era para fazer alguma coisa e nós fizemos. Não era para a gente estar ouvindo o ensino de Shedem na sociedade, mas nós ouvimos. Não era para a gente ser escravo da tecnologia e nós somos. Quantas coisas não eram para ser como hoje são. E o Eterno quer corrigir tudo isso nas nossas vidas. E nós temos de submeter a nossa vontade a dele. Queridos, quem em sã consciência vê alguém doente e ora ao Eterno? Eterno, seja feita a tua vontade nessa vida. A gente ora por cura, queridos. A gente ora por cura. A gente ora que o mal se desvie das vidas. Nós não queremos saber se aquela vida vai, porque viveu, fazer o mal, queridos. Eu me lembro muito daquele filme Alta Frequência. Indiquei para vocês, para a gente assistir. E naquele filme a mulher estava no hospital quando um estuprador e um assassino em série foi atendido, e no curso da vida ela não estaria lá, e aquele homem pararia de
assassinar outras mulheres, fazer mal e assassinar outras mulheres. Mas ela estava lá, ela impediu a morte daquele homem naquele dia, e aquele homem deu sequência à sua morte, a morte de tantas vidas, inclusive a dela mesma. Queridos, nós não sabemos o que nós podemos intervir na vida de outra pessoa. E na nossa ânsia, nós podemos desviar a correção do eterno da vida de pessoas. E essas pessoas, queridos, elas não vão se converter. Elas vão se tornar orgulhosas, elas vão se tornar arrogantes e elas vão poder fazer mal, inclusive para você. Inclusive para você. Nossa vontade tem um poder extraordinário. Se Mashiach orasse ao Pai, pedindo 12 legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos, seriam enviadas, contrária à vontade do Pai. Contrária à vontade do Pai. Porque Mashiach estaria intercedendo por misericórdia sobre a vida dele. As nossas orações sobre misericórdia são as orações que mais atingem o coração do nosso Pai que está no céu, quando nós clamamos por misericórdia. Mas nós podemos estar condenando pessoas a perder a sua vida eterna se elas não tiverem a correção devida. Nossas vidas, queridos, precisam ser corrigidas a tempo. A minha vida precisa ser corrigida, do meu esposo, da minha família. E nós precisamos ter a coragem, depois de nós orarmos por cura, depois de nós orarmos Pai livra, depois de nós intercedermos, inclusive por misericórdia, acrescentarmos que seja feita a vontade dele e não a nossa. Nós podemos continuar orando, evidentemente, queridos, nós vamos interceder por salvação das pessoas que nós amamos. Claro, queridos, o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Eu sei disso. Mas nós não podemos mais deter o que está por correr sobre toda a terra. Eu e você não podemos mais nos colocar na brecha sobre o juízo que o Eterno quer trazer. Eu e você não podemos impedir. Eu fico imaginando quando Yeshua chegou no momento onde ele morreria e ele fala: o que é que eu falo para o Senhor, meu Pai? Livra-me dessa hora. Mas foi justamente por isso que eu nasci. Eu nasci para esse dia. Livra-me dessa hora. Como eu vou dizer isso para o Senhor? Se foi para isso que eu nasci. Mas a vontade de Yeshua era orar: livra-me dessa hora. Era o que estava no coração dele. E era insano ele falar contrário ao que ele sabia que era o propósito da sua existência. Mas nós não sabemos o propósito, queridos, da nossa existência. Nós não temos essa complexidade sobre as nossas vidas. E nós precisamos permitir, queridos, que o Eterno corrija a vida das pessoas, que o Eterno, queridos, nós não podemos mais impedir que a vontade dele seja feita. Nós precisamos nos tornar como Yeshua. E nós precisamos dizer ao Pai, com a maior tristeza nos nossos corações: Pai, a terra excedeu o limite de iniquidade. Nós estamos num limite de iniquidade intransponível. E nós precisamos que essa terra passe por correção. Tudo que nós pedimos ao Senhor: poupa os teus servos. Poupa a vida das tuas famílias, daqueles que conhecem o teu nome. Mas nós não podemos mais interceder por essa terra, queridos. Nós não podemos mais deter as coisas do seu curso. Nós não podemos mais fazer isso. Esse poder está em nós, queridos, de termos acesso ao Rei. E nós chegamos diante do Rei, como Yeshua podia ter chego e pedido as 12 legiões de anjos que viriam não para destruir a ele, mas para destruir tudo ao redor, tudo que estivesse sobre a terra. Mas Yeshua sabia que não era isso que o Eterno esperava dele. E ele queria agradar ao Pai. Ele queria cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. Talvez o propósito para o qual nós nascemos, queridos, não seja tão positivo quanto nós imaginávamos,
Talvez a nossa morte não seja tão fantástica, não é? Para aqueles que tenham de morrer. Mas, queridos, nós vamos ter que ter coragem de pedir ao Pai que seja feita a sua vontade. Coragem de compreender que essa terra, ela excedeu tudo que era de limite para o mal. E nós estamos em face de uma nova ordem e de algo terrível que está em curso. E somente o Eterno pode nos salvar. Somente o Eterno pode salvar essa nação. Somente o Eterno pode agir sobre a vida de cada um de nós, se assim for a vontade dele. Chegou um tempo, queridos, que nós precisamos parar de ter vontades, ou reconhecer nossas vontades, mas reconhecer que existe uma vontade acima da nossa. E quem está disposto a fazer isso? Que pai estaria disposto a entregar um filho para receber um juízo ou receber uma disciplina? Que mãe estaria disposta a ver um filho recebendo uma disciplina real? Nós somos seres parciais. Nós somos seres parciais, queridos. E nós podemos impedir que essas coisas venham justamente para trazer salvação sobre aqueles que nós amamos. Porque nós não sabemos orar como convém. Eu e você não sabemos orar como convém. Nós temos a Ruach, que corrige muita coisa. Mas se nós estamos a serviço da Ruach HaKodesh, nós precisamos, queridos, aprender a orar como convém. Pai, meu desejo é que o Senhor nos poupe da guerra, mas seja feita a tua vontade e não a nossa. O meu desejo é que o Senhor nos poupe das pragas, mas seja feita a tua vontade e não a nossa. Pai, eu quero de todo o meu coração que nós não passemos pela fome, mas seja feita a tua vontade e não a nossa. Pai, eu quero de todo o meu coração que nós sempre tenhamos um teto sobre nossas cabeças, mas seja feita a tua vontade e não a nossa. É doloroso ver o quanto nós erramos o alvo quando nós oramos tudo o que nós desejamos, mas nós esquecemos que o nosso Pai sabe o que é melhor para todos nós. Que a bondade dele se apiede de nossas vidas, se apiede de mim e de você. Que a bondade dele venha sobre a vida de tantos que nós amamos. Mas, queridos, você não sabe como está a vida das pessoas. Você não sabe como essas pessoas têm vivido os seus dias. Que seja feita a vontade dele e não a nossa. Se é necessária a correção, queridos, a disciplina, então, queridos, nós temos de abrir a nossa mão e entregar para que seja feita a vontade dele e não a nossa. Nós não podemos continuar clamando pelas 12 legiões de anjos e impedindo de ocorrer aquilo que ele deseja sobre toda a terra. Eu ouvi pela manhã ele dizendo isso e, claro, se nós choramos diante dele, clamamos diante dele, o coração dele se acende a uma por nós. A uma. Queridos, ele determinou um homem que ele iria morrer. E aquele homem clamou o rei Ezequias, chorando e pedindo, clamando. E ele acrescentou 15 anos aos seus dias. Aquele homem não viveu uma vida com o Eterno, queridos. E teve o pior filho que a casa de Israel conheceu durante esse período de 15 anos. Amados, será que eu e você sabemos escolher alguma coisa? Será que eu e você sabemos, sequer um dos nossos dias, compreender qual é a vontade de Hashem sobre nós? É muito difícil, queridos, é muito difícil o que nós temos feito, mas nós não estamos trazendo o que o Eterno quer. Ele quer corrigir essa terra, queridos. E nós estamos clamando o contrário ao que ele deseja. Nós estamos permitindo que o mal continue se perpetuando. E eu vou ter que ensinar vocês a uma oração dolorosa para o meu espírito, porque nós não vamos mais poder impedir que o mal venha sobre a vida de pessoas que fazem o mal, queridos.
Eu e você não podemos mais seguir fazendo isso. Nós estamos perpetuando o mal, queridos. Nós estamos fazendo isso com as nossas mãos. A vontade dele nunca será feita enquanto a nós vigora. Que nós aprendamos a orar. Eu não quero me opor à vontade dele, queridos. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Até o dia de hoje. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Mas eu e você precisamos saber orar. Essa nossa proximidade, Hashem, proximidade nossa com o Eterno, não pode fazer com que nós peçamos coisas por causa da misericórdia dele, que é infinita, contrária ao que ele quer. Ele quer, queridos, o melhor. Ele quer corrigir e salvar. Ele quer que as pessoas sejam realmente levadas ao pleno conhecimento dele. E às vezes, queridos, isso só vem pela dor. E nós estamos evitando que isso ocorra, porque nós não sabemos orar como convém. O Eterno tem livrado muitos por causa da sua vida. Isso não quer dizer que você está fazendo bem. Entenda o que eu estou dizendo. Talvez você esteja mantendo pessoas apenas para continuar ao serviço do mal. Que o Eterno fale fortemente ao seu espírito o modo que nós devemos orar. É horrível isso, queridos. É um mal, sabe, eu jamais, queridos, imaginei que eu pudesse estar orando errado, queridos. Que a minha oração estava impedindo que a vontade dele se cumpra na vida de pessoas que estão fazendo mal. Que nós possamos cooperar com o reino dele e a Mishpat, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Beijos da Céu. Recado da Céu. Mensagem difícil, queridos. Eu não estava muito preparada. A gente só ouviu o que ele falou. E o que ele falou é que, olha, para de pedir por essa terra. O limite de iniquidade chegou numa condição. Abraham fez bem, queridos, né? Quando ele falou, e se tiver 10 justos? Né? O Eterno pouparia se houvesse 10 justos. Não tinham 10 justos. Né? Que coisa terrível. O Eterno nos ajude. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Vamos orar, queridos. Pai querido, em nome de Yeshua, nós queremos pedir perdão. Todas as vezes que nós intercedemos por misericórdia, mas sem a compreensão devida do que aquela misericórdia poderia trazer. Pai, a terra, pelo que o Senhor nos disse hoje de manhã, chegou num limite de iniquidade insustentável. E as pessoas, as vidas, elas vão continuar fazendo mal, gerando mal. Pelo que o Senhor nos disse, Pai, hoje de manhã, poucos vão se voltar para Ti. Muitos vão se voltar ao ódio contra o Senhor. E é por esses que nós temos pedido a manutenção da vida. Pai, nós queremos orar que seja feita a Tua vontade. Yeshua nos ensinou isso. Nós só não sabíamos que não estávamos orando isso. Yeshua pediu que seja feita a Sua vontade na terra, mas a nossa vontade, Pai, a nossa vontade, ela se baseia em parcialidades. Pai, que mãe não clamaria por um filho que ama? Pai, nós não vemos como o Senhor vê. Nós não vemos como o Senhor vê. Nos perdoe. Nós nem sabemos orar. Pai, que seja feita a Tua vontade. Nós clamamos, Pai, para que vidas sejam salvas, porque esta é a Tua vontade. Vidas sejam salvas, Pai. Por favor, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Yeshua, nos ensine a interceder ainda por nós mesmos. Por nós mesmos. Quando nós temos de ser entregues e nós não queremos. Por nós mesmos, Yeshua, como o Senhor fez. Como o Senhor fez.
nos ajude a compreendermos qual é a vontade do Pai, não postergarmos a vontade dele. Que nós pediremos ao Senhor, Pai bondoso, nos livra do maligno. Foi o que Yeshua orou. Eu posso orar por isso. Me ensine a complexidade da oração, para que eu não me oponha aos teus desígnios, para que eu não faça o que esse mundo faz, pedindo um rei único, sendo que os reis, os cabeças das nações, têm afastado a população de ti. Tenha piedade de nós e nos ensine a orar como convém. Beshem Yeshua HaMashiach. Mensagem do céu.